Título: Brasil Paralelo, uma abordagem sincera. Introdução ao vídeo Brasil Paralelo, uma abordagem sincera. Bem-vindos! Hoje exploraremos o universo do Brasil Paralelo, uma empresa de cunho conservador que surge como resposta à carência de representação do pensamento oposto ao mainstream brasileiro. Antes de adentrarmos nas propostas do Brasil Paralelo, é crucial compreender o conceito de mainstream, que reflete as correntes dominantes em uma sociedade. No contexto brasileiro, as ideias progressistas e de esquerda ocupam essa posição, influenciando desde instituições educacionais até estruturas sociais. A resistência a esse status quo é central para o Brasil Paralelo e outras vozes conservadoras. Ao contrário do que se possa pensar, conservadorismo não é apenas uma posição política, mas uma filosofia que valoriza tradição, estabilidade e continuidade. Exploraremos as principais características do conservadorismo, destacando seu papel na preservação de instituições culturais e sociais ao longo do tempo. Ao longo deste vídeo, faremos uma análise crítica das dinâmicas entre o Brasil Paralelo, representante do conservadorismo, e o mainstream progressista no Brasil. Este contraponto é essencial para entender as diferentes perspectivas que moldam o panorama ideológico da sociedade brasileira. Sem mais delongas, vamos mergulhar nesse debate e explorar as nuances do pensamento conservador em meio à dinâmica do Brasil contemporâneo. Esperamos que apreciem esta exploração sincera e informativa. O Brasil Paralelo é uma empresa de cunho conservador, que tem como proposta absorver um campo de ideias praticamente inexistente no Brasil. Eles enxergaram a falta de representantes do lado oposto ao mainstream, e assim como o professor Olavo de Carvalho, criam conteúdo para absorver esse tipo de público que se sentia carente de representantes. Mas afinal, o que é o mainstream? Mainstream é um termo em inglês que pode ser traduzido para o português como corrente principal ou dominante. Ele é frequentemente utilizado para descrever algo que é aceito, popular ou predominante em uma determinada cultura ou sociedade em um dado momento. O mainstream representa aquilo que está em conformidade com as opiniões, tendências ou práticas mais comuns ou populares em um determinado contexto. Por exemplo, na música, um artista ou gênero musical mainstream é aquele que atinge um grande público e está amplamente aceito pela maioria das pessoas em um determinado momento. Da mesma forma, em termos de cultura, moda, tecnologia ou qualquer outra área, o mainstream refere-se ao que está em voga e é amplamente adotado pela maioria das pessoas. Às vezes, o termo também pode ser usado de maneira crítica para se referir a algo que é considerado convencional, previsível ou carente de originalidade, indicando uma falta de inovação ou criatividade. A corrente dominante no Brasil são as ideias progressistas e de esquerda, e ao contrário do que pensam, progressismo não tem relação com progresso, é apenas o nome dado para representar os valores do pensamento global. Assim como diria o professor Olavo de Carvalho, estas ideias se infiltraram nas estruturas da sociedade brasileira, nos lugares estratégicos, como escola, leis e até mesmo nas igrejas. No Brasil, é praticamente um crime você discordar de políticas do mainstream, principalmente no ambiente acadêmico. Visto que já vimos a definição do que é mainstream e qual corrente de pensamento ocupa esta posição no Brasil, quiçá no mundo, vamos falar um pouco sobre o que é o conservadorismo, que é o foco principal do conteúdo do Brasil Paralelo. O conservadorismo é uma filosofia política e social que valoriza a tradição, a estabilidade e a continuidade. Os conservadores tendem a resistir a mudanças abruptas na sociedade e preferem preservar instituições e práticas estabelecidas ao longo do tempo. A ideia central é conservar ou preservar aquilo que é percebido como valioso na cultura, na política e na sociedade, muitas vezes resistindo a mudanças radicais. Principais características do conservadorismo incluem: 1. Tradição, valorização das práticas, instituições e costumes tradicionais.
Os conservadores acreditam que a tradição contém sabedoria acumulada ao longo do tempo e deve ser respeitada. 2. Autoridade e ordem. Defesa da autoridade e da ordem social como meios para garantir estabilidade. Isso pode se traduzir em apoio a instituições tradicionais, como governo, religião e família. 3. Prudência. ênfase na prudência e na cautela ao implementar mudanças na sociedade. Os conservadores tendem a desconfiar de alterações rápidas ou radicais. 4. Ceticismo em relação ao progresso. Desconfiança em relação a ideias ou movimentos que promovem mudanças significativas ou que desafiam as normas estabelecidas. Isso não significa necessariamente ser contra todo tipo de progresso, mas sim questionar o impacto potencial das mudanças. 5. Individualismo e responsabilidade. Reconhecimento da importância do indivíduo, mas também da responsabilidade pessoal e do papel da comunidade na manutenção da ordem social. 6. Economia de mercado. Muitos conservadores defendem a economia de mercado como um meio eficaz de promover a ordem e o crescimento econômico. 7. Papel da fé e valores morais. Em muitos casos, os conservadores podem enfatizar a importância da fé religiosa e dos valores morais na sociedade. É importante notar que o conservadorismo pode assumir formas diferentes em diferentes contextos culturais e políticos. Além disso, as pessoas que se identificam como conservadoras podem ter perspectivas variadas em relação a diferentes questões sociais e políticas. O conservadorismo muitas vezes existe como um espectro, com diferentes graus de ênfase em diferentes aspectos da tradição e da ordem. Bom, é isso, pessoal. Neste vídeo, nos abordamos sobre o Brasil paralelo, qual sua filosofia de pensamento, e fizemos um contraponto dessa com o mainstream. Espero que tenham gostado. Até a próxima!